Direito previdenciário de servidor público, o que é importante saber. Olá, eu sou Juliana Pimentel, advogada, e estou aqui para apresentar mais um episódio das Irmãs do Previdenciário no nosso canal do YouTube. Já peço para você seguir a nossa página, curtir, compartilhar. Aqui no nosso canal a gente busca trazer informações importantes sobre direito previdenciário e algumas atualidades também. O episódio de hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre regime próprio do INSS. A advogada que a gente está trazendo para poder explicar para vocês a diferença do regime próprio, do regime geral do INSS, é uma amiga muito especial, uma advogada referência no direito previdenciário para servidor público, a doutora Mariana Gonçalves, que eu quero receber com muito carinho, com muita gratidão, em meu nome, em nome da minha irmã, da Mariana Pimentel, xará, da nossa convidada, e dizer que é uma honra recebê-la aqui e que seja muito bem-vinda, doutora Mariana. Muito obrigada. Uma alegria recebê-la aqui para falar desse assunto que é muito importante, né? Que é o direito previdenciário do servidor público. No nosso escritório, lá no Pimentel Miranda Advocacia, a gente atua muito no regime geral e INSS, e por isso mesmo que a gente fez questão da doutora vir aqui para poder explicar, né, para os nossos seguidores, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, um pouquinho sobre a aposentadoria de servidor público. Então, se você conhece algum servidor público ou se você é servidor público, não perca esse episódio. Então, doutora Mariana, eu queria que a doutora explicasse qual é a diferença entre regime próprio de previdência social dos servidores públicos e o regime geral de previdência social. Claro. Nós temos essa divisão dentro da Previdência do Brasil. Então, nós temos o regime geral de previdência, que todo mundo comumente já associa ao INSS, que é o gestor desse regime, e o regime geral ele é destinado a todos os trabalhadores da iniciativa privada, que têm o seu vínculo ali seletício, trabalham de carteira assinada, e também aquelas pessoas que são autônomas, trabalham por conta própria. Já o regime próprio de previdência, ele é destinado exclusivamente para aqueles servidores que são titulares de cargo efetivo, ou seja, são aqueles servidores que prestam concurso público, seja na prefeitura, seja no estado ou mesmo na União, se tornam servidores efetivos. Eles têm um regime que nós chamamos de estatutários. Então, estes servidores eles são vinculados ao regime próprio de previdência. E uma diferença interessante é que o regime geral ele é gerido pelo INSS a nível Brasil. Regime próprio de previdência, cada ente federativo tem o seu próprio regime de previdência. Então, cada prefeitura tem o seu regime próprio de previdência, o estado e a União. Aqui, especificamente no nosso estado, nosso regime estadual é o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, que comumente é conhecido como IPA-JM. IPA-JM. Então, assim, é como se cada servidor, né, tivesse uma legislação própria, assim, né? Cada setor, né? Então, tem o Estado, tem a Prefeitura. Uhum. Então, nós temos aí o IPA-JM, Prefeitura de Vitória. Qual é o regime? É o regime próprio, é o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vitória, que normalmente é denominado como IPANV. Entendi. Então, nós temos o INSS, que é uma lei geral, né, a nível Brasil, e esses de forma diferenciada. E, doutora Mariana, nós tivemos aí uma reforma da Previdência, né, em 2017, que impactou muitas pessoas, né, enfim. E aí, quais foram as principais mudanças trazidas pelas últimas reformas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre as reformas previdenciárias também, para os servidores públicos. O regime próprio dos servidores, ele vem gradativamente sofrendo várias mudanças, digamos assim, desde 1998, com a Emenda Constitucional 20, a gente começou a ter gradativamente mudanças que vieram estabelecendo requisitos específicos para os servidores. Mas a reforma mais significativa, mais impactante foi a da Emenda 103 de 2019, que também alterou o regime geral e trouxe alterações muito significativas para os regimes próprios de previdência. Eu acho que o ponto mais crucial dessa reforma foi que
até a emenda constitucional 103, todos os servidores a nível Brasil, eles tinham as suas regras dentro da Constituição. Então, havia uma unidade, né? Guardadas as peculiaridades de cada carreira, de cada estado, mas havia uma unidade em relação às leis. E a reforma, ela trouxe essa, que a gente chama de desconstitucionalização. Ela tirou as normas de aposentadoria do servidor de dentro da Constituição e cada estado, cada município ficou com essa responsabilidade de fazer a sua lei. Então, qual a principal mudança? Hoje, dentro do regime próprio de previdência, nós temos o seguinte cenário. Cada ente federativo, a partir de 2019, recebeu a responsabilidade de reformular as suas regras, mas nem todos ainda fizeram. Então, dentro do regime próprio, a gente ainda tem essa diferenciação. Olha, existem alguns municípios onde já se vigoram novas regras de previdência, existem alguns municípios que os servidores ainda estão nas regras anteriores. E para aqueles que fizeram reforma, as principais mudanças são a idade, que houve uma elevação na idade. O servidor se aposentava antes, a mulher com 55 anos, o homem com 60. Agora a gente tem a mulher se aposentando com 62 anos, o homem com 65. Tempo de contribuição também foi reformulado. E as mudanças relacionadas à forma de cálculo. De uma forma geral, essas foram as principais mudanças que impactaram os servidores públicos com essa última reforma. Sim. E sobre a questão da aposentadoria com integralidade e paridade, houve alguma mudança em relação a isso? Houveram mudanças significativas. Antes da reforma, a gente tinha, na verdade, a integralidade e a paridade, elas já não existem mais como regra definitiva desde a emenda constitucional 41, lá em 2003. Mas toda reforma sempre vem trazendo aquelas regras que vão vigorar para os novos ingressantes e aquelas regras de transição para aqueles que já estão no serviço público. Então, nós já tínhamos regras de transição que ainda garantiam integralidade e paridade para os servidores públicos que tinham ingressado antes de 2003, que foi a data onde a integralidade e a paridade foram extintas para as novas regras. E aí, quando veio essa última reforma, esse foi um grande um ponto de discussão. E agora? Nós tínhamos ainda essas regras, continuamos a ter? Sim. Depois da reforma, foram preservados ainda regras de transição que permitem que o servidor se aposente com integralidade, com paridade. Mas essas regras de transição trouxeram alguns requisitos adicionais àqueles que existiam antes da reforma. Então, hoje, o servidor público pode se aposentar com integralidade e paridade? Ainda pode, se cumpridos 2 requisitos. Primeiro, ele tem que ter ingressado no serviço público até dezembro de 2003. Se ele ingressou no serviço público até esta data, ele ainda pode se aposentar com integralidade e paridade. Se ele ingressou, ele vai cumprir requisitos adicionais, porque com a reforma a gente teve uma aproximação do regime próprio com o regime geral. Então, dentro do regime próprio, as regras também prevêem pedágio, prevêem uma pontuação somando idade e tempo, e existem algumas regras que trazem integralidade e paridade, se cumpridos esses requisitos adicionais. Então, ainda é possível, desde que ele seja um servidor lá com ingresso antes do ano de 2004. Sim, costumo dizer que cada caso é um caso, né, doutora Mariana? Que aí o que a gente que é advogada que atende, né, o público em geral, mas doutora Mariana, meu colega se aposentou, né, com tanto. E aí, com certeza, né, no seu dia a dia da advocacia, você deve escutar muito isso, né? E aí, com base nisso, assim, quais são os desafios, né, que os servidores vinculados, por exemplo, aí ao IPA-JM estão precisando enfrentar para se aposentarem atualmente, né, diante desse monte de reforma, e algumas estratégias que a senhora pode, assim, estratégias, né, que a senhora pode pontuar para que eles possam se aposentar bem. Afinal de contas, todo mundo trabalha tanto durante a vida inteira e o que deseja, o que sonha é se aposentar bem, né, um benefício vantajoso financeiramente, né? O que a doutora, como advogada, poderia dizer sobre isso?
Olha, eu entendo que hoje um dos principais desafios é o servidor conseguir identificar como ele foi afetado pela reforma. O que isso trouxe de impactos para ele que já trabalhou tantos anos, que já tinha uma expectativa de direito que se aposentaria em tal data, que teria integralidade, paridade, de repente, no meio do percurso, vem uma reforma e esse servidor ele fica um pouco perdido ali aonde ele se enquadra, na forma que essa reforma o afetou. Então, é um desafio. Nós temos regras que são regras de direito adquirido, que a gente precisa verificar se ele implementou esses requisitos antes da reforma, regras de transição, regras novas. E agora, um ponto muito importante da reforma que o servidor ele precisa ter um cuidado na hora de se aposentar é justamente as formas de cálculo do benefício. Por quê? Nós temos regras anteriores à reforma que trabalham a média ali dos seus salários de contribuição de uma forma. Regra nova trabalha de uma forma diferente. Então, fazer a composição e estudar, analisar o caso, como a doutora disse, cada caso é um caso. Analisar o caso concreto deste servidor e verificar qual regra é melhor para que ele possa se aposentar. Então, é um desafio para o servidor conseguir ter todo esse entendimento, fazer toda essa análise antes da sua aposentadoria. E um fato também importante é que muitos servidores têm uma vida anterior ao serviço público. Então, eu digo sempre que o direito previdenciário, tanto o regime próprio como o regime geral, eles caminham bem juntinhos. Então, esse servidor, ele tem um tempo anterior no INSS, e aí surge aquela dúvida, olha, vale a pena verbar esse tempo? Eu fico na dúvida, eu vou tentar me aposentar no regime próprio e vou ter uma outra aposentadoria no regime geral, eu posso acumular aposentadorias? Então, no momento em que o servidor precisa tomar a decisão, são todos esses desafios que ele enfrenta. E assim, o que a gente sempre coloca como estratégia é não se precipitar. Analisar as regras primeiro, verificar se implementa uma regra melhor, procurar o auxílio de um profissional especializado que consiga te passar essas informações, fazer um cálculo prévio. Os regimes próprios têm uma peculiaridade em relação ao INSS. Mesmo que nós sabemos que a calculadora do INSS não é confiável, que a gente precisa ali trabalhar melhor esses dados, mas ali a pessoa tem um norte de tempo, um norte de forma de cálculo. Os regimes próprios não oferecem isso. Então, o pedido de aposentadoria, ele é feito muito, às vezes, no escuro. O servidor não tem uma expectativa de quanto ele vai receber de aposentadoria. Então, é interessante, é necessário que ele faça isso, que ele se planeje. Então, hoje nós falamos de planejamento previdenciário para o servidor público, que é uma forma dele se preparar para ter um benefício melhor. É isso aí. Então, com a fala da doutora Mariana Gonçalves, eu queria aqui deixar uma dica muito importante para os senhores que estão nos assistindo, que são servidores públicos, a importância do planejamento previdenciário para a sua aposentadoria. Então, a doutora Mariana está trazendo aqui dicas importantíssimas e eu quero deixar como dica, né, eu como advogada que recebendo a doutora Mariana Gonçalves, que é especialista em aposentadoria de servidor público, a fazer o planejamento previdenciário, porque o que a gente vê no nosso dia a dia da nossa advocacia, né, doutora Mariana? Pessoas que já estão até aposentadas, mas arrependidas por não terem planejado a aposentadoria antes. E outra coisa também que eu sempre digo que é importante, planejar o quanto antes, né? Para que dê tempo, de fato, de acertar algum erro, algo a ser feito, algum tempo a ser averbado e etc., para que no momento oportuno possa dar entrada na aposentadoria de forma correta e segura. E outra dica que eu sempre dou, que se eu tivesse que me aposentar hoje, eu ia contratar um advogado para fazer a minha aposentadoria, né? A gente sabe que a internet está aí, né, trazendo algumas informações, mas é muito importante a contratação de um advogado especialista em aposentadoria de servidor público para analisar o caso pontualmente. Não vamos, né, nos utilizar de ajuda, de colega e etc. Não é essa dica que eu, como advogada, dou, né?
E sobre o planejamento previdenciário, eu acho que esse é o caminho para que o servidor público possa, né, optar e ter uma estratégia bacana e acertada para se aposentar bem. Com certeza. Em relação ao planejamento, teve até um caso muito interessante de uma professora que nos procurou e ela tinha uma expectativa de que ela já poderia se aposentar. E, de fato, ela implementava uma regra, mas ela não tinha o conhecimento se aquela era ou não a melhor regra. Então, ela nos procurou para conduzir uma aposentadoria. E ali na análise, eu falei, olha, eu acho que, de repente, se você esperar um pouquinho de tempo, você está prestes a implementar uma regra muito mais vantajosa. E propus o planejamento. A gente fez a análise daquele tempo. Verificou-se que ela possuía um tempo no INSS que ela desconhecia. Então, a gente conseguiu fazer essa averbação de tempo que muitas vezes o servidor não conhece, não se lembra desses tempos remanescentes. E aí, a gente conseguiu, dentro do planejamento, a gente conduziu para uma regra muito mais benéfica, com integralidade, com paridade, com um valor de remuneração de mais de R$2.000 a mais por mês. Então, olha, imagina a repercussão ao longo de toda uma vida recebendo benefício. Então, é muito importante que haja um planejamento, um estudo e um estudo especializado, com segurança, para que o servidor, depois de anos dedicando a sua vida ali ao trabalho, ele consiga ter um benefício justo e no melhor valor. Com certeza, pessoal. Olha que bacana que a doutora Mariana está trazendo para a gente. É preciso se conscientizar, né, da importância do planejamento previdenciário. Escuto as pessoas assim falarem, mas né, não tenho esse valor para investir agora. Conversa com o profissional, divide o valor dos honorários, priorize isso, né? Priorize. A nossa vida ela é feita de prioridades, né? Então, eu atendo pessoas, acredito que a doutora Mariana também, completamente arrependidas hoje por não terem planejado a sua aposentadoria. E hoje, né, nós podemos considerar, temos saúde e tudo mais, mas quando a gente tiver, né, a idade para se aposentar, pode ser que a gente não tenha mais um pique de estar aposentado e trabalhar também, nem saúde para isso, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o planejamento previdenciário é muito importante. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem entender ou, né, se conscientizar disso. Parece que precisa doer na carne, na pele, né, para saber. Então, pessoal, eu dou essa dica para que ninguém, né, se arrependa futuramente. O futuro da sua aposentadoria está garantido por um bom planejamento previdenciário. Tá? E, doutora Mariana, para a gente ir finalizando aqui o nosso episódio, já te agradecendo que a senhora trouxe aí informações muitíssimo importantes para a gente. Vamos trazer um exemplo aqui de um servidor público que fez o pedido de aposentadoria e teve o seu pedido negado, né? O que ele deve fazer? Então, normalmente, quando o servidor ele tem o pedido negado, a gente precisa verificar a origem dessa negativa. Pode ter sido um erro da administração, uma contagem errada de tempo, alguma informação ali que faltou naquele processo e aí foi indeferido. Pode ser, muitas vezes, um problema de instrução processual. Às vezes, os servidores têm algumas categorias específicas, como, por exemplo, um professor precisa comprovar um tempo de sala de aula, e às vezes ali faltou a comprovação de um tempo e ele foi descaracterizado. Então, é necessário fazer essa análise, procurar um profissional especializado que consiga analisar o que aconteceu dentro do seu processo. E aí, é possível um recurso administrativo para que administrativamente tenha-se uma decisão diferente, e se não houver ali uma possibilidade, uma judicialização, um processo bem instruído, levantando todas as informações que mostram ali que aquele servidor possuía sim o direito ao benefício, e aí com uma ação judicial a gente consegue promover essa reforma dessa decisão e muitas vezes alcançar a concessão de um benefício que inicialmente havia sido indeferido. Ok. Evidentemente que também é muito importante a atuação do advogado especialista para montar o processo administrativo da aposentadoria também, né?
porque o processo, como a doutora disse, precisa ser bem instruído, com a documentação necessária, né, com uma petição explicando todos os detalhes, e que, se for negado, fica até mais fácil o acesso da via para o advogado fazer, né, o recurso administrativo ou ir para a via judicial. Então, doutora Mariana, eu quero agradecer muito em meu nome, em nome da minha irmã Mariana, as Irmãs do Previdenciário, a sua participação. Quero que você deixe o seu contato também, a sua rede social, parabenizar pelo seu trabalho de excelência feito para os servidores públicos. Sabemos que temos poucos profissionais especialistas em aposentadoria de servidor público. Desejamos que você se destaque cada vez mais e tenha muito sucesso. Que Deus abençoe sua trajetória e sua vida. Amém. Eu que agradeço essa oportunidade. Sigo o canal. Cada episódio traz informações excelentes, inovadoras para a gente. Aconselho a todos que assistam, porque é um canal onde tem muito conteúdo, muita informação feito por profissionais de excelência que estão aqui à disposição para compartilhar as informações. Então, agradeço muito essa oportunidade e estou aqui à disposição sempre para trazer informações para os nossos servidores. Muito obrigada e volte sempre. Obrigada.